Você observa nesse cenário um pão francês hoje, que é o mais conhecido, o pão Jacó, ou o pão d'água, né, o pão de sal, é tudo uma coisa só, mas de acordo com a região, hoje custa 50 centavos, tem lugares caminhando para 70 centavos. Então, tá difícil sobreviver, tem esse susto da inflação, tem esse surto de desemprego. É que a gente pode dizer esse trabalhador que não tem muito tempo para esperar a criptomoeda, que aliás tem uma pergunta sobre criptomoeda para o senhor. Pronto, vamos lá. Nós estamos também no final de outra que nós chamamos de âncora social. Nós temos várias âncoras sociais. Um delas é o emprego, que nós estamos acostumados, né? O emprego, ele está com os dias contados. O emprego formal que a gente está, que nós estamos acostumados a viver, a vivenciar, né? Claro, vai ter os empregos normais, vai ter os empregos públicos e tudo mais. Agora, o que é que vai crescer? É o trabalho. O trabalho. O trabalho, nós estamos entrando na era do trabalho, da produção e da produtividade. E as garantias, elas vão ser cada vez menores, né? Por que as coisas estão caras no Brasil e no mundo? Pela escassez. A economia... Aí você diz o seguinte, por que na Argentina tem uma inflação desse tamanho? É porque os preços estão aumentando? Não. Preço não aumenta. É a primeira lenda urbana. Preço não aumenta. É seu dinheiro que desvaloriza. Eu sempre digo o seguinte. Eu era menino, né? E meu pai, meu avô, ele negociava gado, porco e tudo mais. E na época dele, ele trocava uma novilha por 8 porcos. Se hoje você for fazer a troca de uma novilha, você troca por 8 porcos. O produto, ele não tem variação de preço. Quem tem variação de preço é a moeda. Se o governo fabrica moeda para pagar as suas obrigações, como está acontecendo com a Argentina, todo mês ele paga, ele bota a maquininha para rodar, para pagar suas obrigações, o dinheiro vai perdendo valor diante do produto. É assim que acontece. Por que a inflação do Brasil está na casa dos 12 e a inflação da Argentina em 60? Porque o Brasil não produz moeda. A inflação nossa é um outro problema, que nós vamos entender agora. Tudo da nossa economia está dolarizada. Você está falando do pão. O Brasil importa 30% do trigo. Se importa é dólar. Se o dólar aumenta, vai aumentar o trigo, né? A soja, nós temos... a crise alimentar no mundo, ela vai ser profunda nos próximos anos. Profunda. Porque o trigo ucraniano e russo estão parados. Eles têm trigo, mas não estão colhendo. Consequentemente, não vai ter plantio, porque é exatamente na região de guerra. Ou seja, a tendência do trigo é aumentar de preço. A soja está na base alimentar dos seres humanos e dos animais, né? Soja e milho. Os Estados Unidos está com dificuldade de plantio agora, porque no oeste americano está em seca que eles nunca tiveram. Seca severa. E se não plantarem agora, nessa época, que é a mesma época nossa aqui de Sergipe, né? Se não plantar agora, não vai ter colheita. E os Estados Unidos é responsável por 300 milhões de toneladas por ano, é o maior produtor do mundo de milho, né? E o mundo precisa do milho americano. Inclusive o etanol americano é feito de milho, né? Eles vão ter que não, se essa seca prolongar, eles não vão ter o etanol deles, né, lá. E os demais alimentos, que são as proteínas, frango, porco e boi, soja, milho, o trigo, que o Brasil vai ser autossuficiente a partir do ano que vem, certo? Esses produtos são os produtos da base alimentar do mundo. E o Brasil hoje abastece 30% dos homens, das mulheres, crianças e animais do mundo. Em 2030 vamos alimentar 50%. Metade da população do mundo vai comer do que vem do Brasil. Por quê? Europa está com uma crise energética fortíssima, porque precisa do gás russo e né?
O petróleo, a Rússia é o segundo maior exportador do mundo de petróleo, é 7,5 milhões de barris por dia. Só os Estados Unidos recebe 3 milhões da Rússia. Nós temos a China com claro e sinais claros de decadência econômica. A crise do Evergrande, a crise habitacional, a crise de consumo na China também está mostrando os seus efeitos. E nós estamos vivendo numa situação mundial onde a falta de alimento e a falta de petróleo vai causar problemas seríssimos para todas as economias. Todas as economias. Como é que o Brasil pode se sair nessa situação? Né? Porque o Brasil ele vai deter quase 40% de todo o alimento do mundo. E vocês acham que é muito? É muito pouco. Que só o estado de Sergipe, que está na casa dos 30 milhões de toneladas por ano, pode chegar a 100. Só o estado... Sergipe é uma vírgula no Brasil. Não é nem um território, eu digo que é uma vírgula. E só Sergipe pode chegar a 100 milhões de toneladas, porque nós temos terras aqui à vontade e todas produtivas, né? Tendo mercado a gente produz. As oportunidades do Brasil vão aparecer agora. Por isso nós temos que ter um governo voltado para o crescimento econômico, que privilegie exatamente o que é economia de mercado. Certo? Nós moramos num estado, como o estado de Sergipe, que é um estado abençoado por Deus, porque nós ficamos no meio do Brasil. Nós temos 2 BRs, a 116 e a 110, passando na nossa porta. Nós temos a maior reserva de gás natural do mundo, aqui na nossa costa. Nós temos todo o fertilizante que o Brasil precisa. Está aí. Procigel, né? A antiga Fafem, as outras, a Mosaic produzindo. Nós temos aí as minas de Capela, de Rosário, todas paradas, porque não tem mercado, mas agora vai ter. Né? E nós temos outro campo gigantesco para desenvolver, que é o petróleo. Ninguém sabe que o estado de Sergipe é o 3º maior produtor de petróleo do Brasil. Só perto do Rio de Janeiro e Espírito Santo por causa do pré-sal. Venderam os campos de terra agora e devem voltar a produzir. Exatamente, voltar a produzir. E Sergipe precisaria ter refinarias, centro de produção do desenvolvimento do petróleo, certo? E nós podemos fazer no estado de Sergipe uma revolução industrial baseada no gás natural. Barato, está aí à disposição, só é furar e tirar. E a gente pode fazer o estado de Sergipe um estado proporcionalmente entre os 5 maiores riquezas do Brasil. Proporcionalmente.